Um grande abraço também para todo mundo que está no chat aí. Um abraço especial para o Luciano. Falou: 2 grandes amores fazem aniversário hoje, minha esposa Roberta e meu Mengão. Então, parabéns para sua esposa, meu parceiro. Muitos anos de vida para ela, muitos anos de vida para vocês dois juntos. Mostra essa mensagem para ela. Muito obrigado pela sua participação. E, Roberta, tem algumas esposas que ficam meio boladas que o marido fica assistindo a gente. Fica tranquila, Roberta. Daqui 1h30 eu libero ele para você, tá bom? Aí você pode curtir o aniversário com ele. Fica um pouquinho com a gente aqui. Aniversário do Mengão, daqui a pouquinho vai de aniversário da Roberta. Mas tamo junto, meus parabéns aí. E meus parabéns pro meu grande amor, Flamengo. 126 anos de muitas lutas e, se Deus quiser, de mais uma glória daqui a pouco. Não Glória Pires nem Glória Maria, mas a glória eterna na Libertadores da América de 2021, meu amigo Rafael. A gente está chegando no dia. Faltam apenas 12, meu parceiro. Falta um pouquinho menos do que 2 semanas, na verdade, né? Um pouquinho menos de 2 semanas. Daqui a pouquinho a gente está lá. O bagulho é doido e eu já estou começando a ficar ansioso para esse jogo. Beleza? Então, vamos com tudo. Vamos começar falando já com o tema que a Elisângela Soares está trazendo aqui, ó. Cleiton, e essa contusão do Rodrigo Caio? Hoje o Flamengo, né, noticiou agora à noite, durante a noite, já final da tarde para a noite, que o Rodrigo Caio está com um edema após ser feito um exame na panturrilha do atleta, né? Para quem não sabe ou quem não recorda, né? Para muitos, né, Rafael? O 4-0 faz até os problemas. Tá faltando dinheiro, tô sem água, não tomo banho há 5 dias, nego não tá nem aí. O 4-0, o torcedor rubro-negro fica tão feliz que não tem CC que aguente, e ele fica tranquilo. Mas é aquilo, né, meu parceiro? Mais um problema para o Flamengo e mais um problema tendo o protagonista do ano. O jogador talvez que tenha ficado o maior tempo lesionado, com o maior número de lesões, que é o Rodrigo Caio. E assim, sendo bem franco com você, Rafael, a gente fez até o jogo ontem, não comentamos muito sobre isso, mas um lance muito macabro, meio obscuro, né? Tu não entende muito bem o que acontece ali e, de repente, o cara, com pouquíssimos minutos de jogo, já estava dando adeus aí à titularidade indo para o banco de reservas. O que falar sobre Rodrigo Caio, irmão? Bom, primeiro falar, né, que primeiro vamos tentar, né, ver o lado bom. Trata-se de um edema. O edema, como a gente sabe, não é uma contusão grave, não é algo que por si só vai tirar o jogador de uma partida importante. Vários jogadores têm tido edemas no Flamengo. Eu mesmo falei várias vezes de edema aqui nos últimos meses. Bruno Henrique teve edema, Diego Ribas teve edema, muita gente teve. Então, dos males, o menor. Tanto que se fosse em outro jogador, talvez a gente não estaria tão preocupado. Se fosse em outro jogador, a gente estaria pensando, não, vamos segurar, o jogador não vai para o jogo contra o Corinthians e tá tudo certo. Contra o Inter ele volta, dia 27 ele está jogando. O problema é que é o Rodrigo Caio. Não tem como você falar de uma lesão do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio tem um universo de lesões, são lesões totalmente recorrentes. Então, falar do edema, sinceramente, o edema não me preocupa em si. O que me preocupa é a condição física do Rodrigo Caio, porque esse edema pode ser o prenúncio de uma coisa pior. Ou esse edema pode se manifestar no primeiro tempo do jogo da Libertadores, como se manifestou por conta de uma pancada. E é verdade, o Cleitinho lembrou aqui, nós vimos o jogo, o lance parece um lance totalmente casual, não tem um choque ali relevante para a gente achar, opa, aconteceu alguma coisa. O lance, como aconteceu, por exemplo, no lance do Davi Luiz. Se no lance do Davi Luiz acontece alguma coisa, na entrada do Caleri, a gente entenderia, fala assim, pô, também foi uma entrada aí criminosa, entrou para quebrar, não à toa conseguiu. O do Rodrigo Caio não foi assim. Então, preocupa, talvez até mais pelo histórico dele do que pelo edema, mas eu acho que o Flamengo vai dar uma segurada. Obviamente ele não joga, o Globo Esporte nem corta o Rodrigo Caio do próximo jogo, nem crava que ele não vai jogar, mas fala como improvável a escalação. Eu acho que ele não joga, não vejo motivo para você forçar um jogador, ainda mais como o Rodrigo Caio. Eu não vejo motivo para forçar jogador nenhum.
muito menos o jogador que tem mais problemas de lesão. Cara, assim, eu tô ouvindo você falar e tô lendo o pessoal do chat, né? E todo mundo fica zoando, Rovidro de Caio, que é um jogador que não precisa de cambagem o tempo inteiro, igual o Alan fala. Aí o outro tá aqui, ó, ele não volta nem pra final, parem de se iludir. Cara, edema é o que o Rafael acabou de dizer, é um choque, há uma pancada na perna, e aí ele fica com aquele inchaço, né? Aquela questão de não conseguir, às vezes, se mexer da maneira adequada, e aí ele é poupado. 3 diazinhos, 4 diazinhos, o edema já pode estar pronto, para ele já estar começando a refazer o trabalho ali específico e voltar a campo. Então, assim, a minha maior preocupação, Rafael, é a seguinte: a gente está falando de 12 dias. Nesses 12 dias, a gente tem agora mais 3 jogos. É o jogo contra o Corinthians, é o jogo contra o Internacional e é o jogo contra o Grêmio. O jogo contra o Grêmio a gente já excluiu. A gente exclui porque provavelmente o Flamengo... E assim, se não usar, eu já acho loucura. Mas provavelmente o Flamengo já vai tratar esse jogo com time reserva completo. O Flamengo não vai nem utilizar os jogadores para essa partida antes da final da Libertadores. Mesmo que o Atlético venha tropeçar nos próximos jogos, o Flamengo vença e grude. Eu acho muito difícil com que o Flamengo utilize. Acho que é uma atitude até um pouco irresponsável, sabendo que esse time fisicamente é um time que sofre, e qualquer jogo um jogador pode se lesionar e ficar de fora por um longo tempo. Então, assim, é uma atitude irresponsável. A minha grande preocupação é que quando você tem um retorno do Davi Luiz e o Rodrigo Caio vinha de uma sequência de jogos, teve um momento que teve uma boa sequência, aí ele foi poupado, depois teve mais um bons jogos, aí teve a questão do Atlético Mineiro, mas no jogo seguinte ele já estava de volta, e assim você começa a criar uma esperança do tipo, tem mais 2 jogos, eu quero ver Davi Luiz e Rodrigo Caio, eu quero ver Davi Luiz e Rodrigo Caio. O Davi Luiz é um monstro, eu estava vendo um vídeo dele aqui que separaram dos lances de ontem, cara, o Davi Luiz é um monstro, essa bola que ele cruza, né, da zaga direto para o ataque, cortando as linhas, é algo inimaginável, eu nunca vi um zagueiro, isso porque eu não acompanhava ele lá, ele já devia fazer isso na Europa, mas eu não tinha costume de assistir tantos jogos de times europeus. Então, assim, esse cara é um monstro. E o Rodrigo Caio é um monstro em outros fundamentos. Então, eu acho que um complementa o outro. Um consegue completar o outro de uma maneira que talvez fosse a melhor dupla de zaga que a gente poderia ver aqui no Flamengo durante muito tempo. Assim, provavelmente é uma dupla de zaga que poderia superar até a dupla Rodrigo Caio e Pablo Mari. Mas a minha preocupação é que um tá lesionado, aí quando volta o outro se lesiona. Aí, quando você tem a esperança, o torcedor começa a ter esperança de que esses caras vão começar a jogar juntos, o dia seguinte tá aí o cara lesionado, com pouquíssimo tempo de jogo. Ele saiu com o quê? Com uns 15? Foi muito cedo que ele saiu. O Flamengo tava 2-0, já tinha tido o jogador expulso. Foi muito cedo, eu nem lembro quando foi que ele saiu. Mas assim, cara, o Flamengo tem que pensar. Eu renovaria com o Rodrigo Caio? Eu renovaria com o Rodrigo Caio. Ah, Cleito, você é maluco. Eu sou maluco, eu sou igual o Michael. O Michael não falou na entrevista ontem saindo do campo que era maluco? Eu também sou maluco igual o Misha. Por quê? Um jogador do nível do Rodrigo Caio, Rafael e meus amigos, tu não encontra facilmente. Tu não vai ali na rua, vai num lugar ali, aí tu olha assim um time, esse zagueiro aqui é brabo. O Rodrigo Caio é um achado, cara. Só que, para 2022, o Flamengo tem que traçar uma estratégia diferenciada com o Rodrigo Caio. E a gente estava conversando um pouco sobre isso, Rafael. Por quê? A temporada 2022 é uma temporada de tiro curto, porque a temporada acaba em novembro, porque tem Copa do Mundo em 2022 e vai ser no final da temporada. Então, o Flamengo tem que traçar um objetivo para tentar buscar a melhor forma do Rodrigo Caio nos primeiros meses. Cara, tô olhando os números aqui, é surpreendente. O ano passado o Rodrigo Caio também ficou afastado por muito tempo. Esse ano o Rodrigo Caio já fez 27 jogos. É pouquíssimo, pouquíssimo. E em 2019, na temporada de 2019, que o Flamengo foi campeão, graças a Deus aí, fez bastante coisa aí por nós, né? Ele jogou 41 partidas. Então, cara, assim, 41 não é nem um grande número, mas já é um bom número.
27 essa temporada é puxado, tá? Eu não tenho todos os números do Carioca. Aqui só aparece um jogo do Carioca que ele jogou. Eu não sei se tem mais. Mas, cara, é pouquíssimo jogo. Assim, aqui, ó, tem até uma questão aqui de lesão aqui. Tem um número aqui, ó. Ele teve lesão contra o Emelec, no jogo que o Flamengo se classificou nos pênaltis. E teve alguns jogos fora de lesão também. No 3-0 do Bahia ele não joga. No 3-1 que o Flamengo vence o Grêmio ele não joga. E nem o 4-1 no Vasco em Brasília ele também não joga. Aí depois ele volta, fica suspenso. Um pouquinho mais para frente ele também tem uma outra lesão. Mas assim, é absurdo, cara. Sinceramente, assim, muito pouco. É muito pouco do Rodrigo Caio pra gente, sabe? Muito pouco mesmo. São números ridículos, irmão. Sério. Pois é. O tweet do Vene deu até uma diferencinha. O tweet do Vene dá o seguinte: 67 jogos totais do Flamengo. Desses, o Rodrigo Caio joga 30. O Rodrigo Caio é um cara que, em condição de jogo, é titular do Flamengo, isso é indiscutível. Já era antes da chegada do Davi Luiz e continua formando essa zaga ideal que a gente imagina na cabeça. E é um jogador jovem que jogou menos de 50 jogos. Então, caso se aposte no Rodrigo Caio, que se entenda o risco dessa aposta e o quanto você precisa ter um plano B muito sólido. Muito sólido. Você tem que ter um jogador que você sabe que, na ausência do Rodrigo Caio, vai entregar um alto nível de futebol. Era para o Gustavo Henrique ser esse cara, mas eu não vejo isso. E olha que eu gosto do Gustavo Henrique. E eu acho que essa é a grande preocupação, Rafael. A gente quer talvez tanto o Rodrigo Caio porque não tem ninguém dentro do elenco que consiga falar assim: relaxa, o papai tá aqui. Gustavo Henrique não faz isso, Bruno Viana não faz isso, Léo Pereira não faz isso, todo jogo. Léo Pereira, 2 jogos, a torcida agora vai, no terceiro jogo, aí não dá, entendeu? Eu acho que e eu me incluo nisso, quando eu tava falando, pensando no que eu tava falando, eu me incluo nisso. Talvez eu queira tanto o Rodrigo Caio porque não tem um plano B. O plano B é Gustavo Henrique, Léo Pereira e Bruno Viana. Irmão, falar de Michael, o que falar deste pequeno homem que mal conheço e já considero pacas? O cara que deu a volta por cima, deu a volta mais voltada de todos os tempos da história da humanidade do futebol. Um cara que todo torcedor, me incluo nisso, incluo o Rafael, tenho certeza que já falou mal do Michael em algum momento da vida. Tenho certeza que qualquer um do chat, menos a Simone era super defensora dele, a única que defendia ele, é a mãe do Michael e do René. É tipo a minha mãe, gostava de jogador ruim, gostava do Toró, minha mãe só gostava de jogador ruim. E, inclusive, gostava do Michael também. O cara deu a volta por cima, irmão. Sabia que essa é a temporada mais artilheira de Michael na sua carreira? Tinha sido no Goiás, né? No ano mágico que ele teve, antes de vir para o Flamengo, com 16 gols. Nessa temporada ele já chegou aos 18 gols. Artilheiro do Brasileirão com 13, ultrapassou o Hulk, ultrapassou o Edenilson, que estão com 12. Michael vem voando baixo. Um exemplo de humildade, não quer ser maior do que ninguém, quer ser só um dia após o outro para melhorar o seu desempenho. E a grande dúvida, Rafael, e todo mundo pergunta isso em toda live, o que fazer para a final da Libertadores? Eu sei que você já está careca de responder isso, mas, por exemplo, hoje eu já mudei minha opinião. E eu quero saber a sua opinião de novo e depois eu falo a minha. Tá, beleza. Bom, primeiro, você foi bem enfático aí, né? A maior volta por cima de todos os tempos da humanidade do futebol. Cara, esses dias eu tava lembrando, e olha que eu acompanho o Flamengo há muito tempo, de algum jogador que teve uma história de superação, de chegar aqui e torcida vaiando e tal, a ponto do cara ir do céu ao inferno, aliás, do inferno ao céu, como foi o Michael. Eu vi muitos jogadores sendo criticados aqui e depois conseguirem se firmar. Tem muita gente que não lembra. Obina, eu já vi torcida mandando: ei, Obina vai tomar, e depois se tornou um dos jogadores mais queridos do elenco. Nesse elenco atual a gente tem, por exemplo, o William Arão.
O Ilharão foi um jogador que a torcida criticava muito, muitas vezes as críticas eram justas, e hoje o cara é um ídolo, mas o Michael, ele foi ao fundo do poço e se tornou a esperança do Flamengo. E virou comum a gente falar que o Michael foi melhor em campo. Num time que tem Everton Ribeiro, num time que tem Andrés Pereira, Bruno Henrique, Gabigol, William Arão, Felipe Luiz, Davi Luiz, num time de craques. E volta e meia a gente chega aqui para falar assim, não, o melhor foi disparado o Michael. Deixa eu ver aqui quem foi o segundo melhor. Isso aconteceu no jogo contra o São Paulo ontem. No jogo do que o Flamengo ganha por 4-0, o Flamengo tem o grande destaque o Michael. Então, sim, a maior reviravolta que eu já vi. Nunca vi nada parecido, e assim como você, considerava impossível. Considerava impossível. Eu, várias vezes aqui, eu critiquei a contratação do Michael, critiquei o valor, foi um valor considerável, foram 40 milhões, cerca de 40 milhões, mas não só isso. Não é que eu não via o Michael pronto para dar uma reviravolta, porque ele não tinha confiança suficiente, porque o esquema de jogo não o beneficiava, ainda que eu achasse que no time como o Goiás, no time de contra-ataque, ele tivesse mais chance de jogar bem, eu considerava o cara inapto para ser um grande jogador de futebol. Agora vamos falar de Michael e final de Libertadores. Essa hoje, para quem se mete a comentar futebol aí, é a pergunta mais difícil de responder. De longe, a mais difícil de responder. Porque a gente tem um time que é o ideal e que é o time mágico que todo mundo conhece de 2009. Que nas 4 posições de frente aí tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E esse time, até pouco tempo atrás, era considerado ideal e imexível, como já disseram por aí. Aí agora vem o Michael, e como o Cleitinho escreveu uma vez aqui, no título da live, foi dizer que ele era o protagonista desse time. Bom, quando o Cleitinho falou protagonista desse time, eu falei, Cleitinho, protagonista não pode sair, não. Se a gente vai ser coerente e diz que Michael é o protagonista, é o cara mais importante do time, a gente tem que tirar qualquer outro menos ele. E havia uma saída óbvia, que era a saída do Everton Ribeiro, que estava jogando mal. Só que, para nossa sorte, no último jogo eu vim aqui e aí o Cleitinho perguntou quem foram os melhores e os piores em campo. E aí o Arthur tinha acabado de eleger o Michael e na hora me veio na cabeça Everton Ribeiro. Everton Ribeiro gastou a bola no jogo contra o São Paulo. Foi uma peça fundamental para que o Flamengo voltasse a se apresentar organizado, como há muito tempo não era. E aí realmente eu comecei a pensar, cara, e aí? Será que a gente tira o Everton Ribeiro? Então acho que vai passar por algumas situações. A primeira delas é em que condições o Arrascaeta vai voltar? Será que o Arrascaeta está bem? Será que o Arrascaeta aguenta um jogo inteiro contra o Palmeiras no dia 27? Será que o Arrascaeta já está em condições de jogo? Então, a primeira tranquilidade que a gente tem é a seguinte: eu lamentaria muito a ausência do Arrascaeta no dia 27. Mas ainda que ele não pudesse jogar, a gente tem time. E o time foi esse que jogou ontem aí. Michael jogando pelo lado esquerdo e o Everton Ribeiro como meia pelo lado direito e uma dupla de ataque com o Bruno Henrique e Gabigol. É time, cara, a gente tem time para chegar lá e ganhar. O Flamengo apresentou futebol de campeão ontem. Se vai ser campeão, não sei, mas apresentou um futebol compatível. Então, diante disso tudo, para finalmente sair do muro, eu não abriria mão do Everton Ribeiro, tá? Pelo tanto que ele jogou, e também não abriria mão do Arrascaeta, porque ele é a referência técnica do time. O Jorge Jesus... Só desculpa interromper, acabou de sair uma notícia do Globo Esporte. Fala pra gente. Flamengo trava retorno de Arrascaeta por precaução e confia em ter Rodrigo Caio bem para a final.
A avaliação nessa segunda-feira indica espera por uruguaio para duelos contra os gaúchos em Porto Alegre e dá início à transição. Programação prevê que o zagueiro só volte contra o Palmeiras. Essa é a notícia. Vamos lá. Rodrigo Caio, previsto para voltar só contra o Palmeiras. Não joga nem contra o Inter, nem contra o Grêmio. Nem contra o Corinthians. Por causa de um edema. Tá, isso já começa a ficar suspeito esse edema. Que edema é esse que tira um cara mais de 10 dias? Mas beleza, tranquilo, tá falando ali que edema é edema. Deixa eu ver se eu leio aqui esse negócio. Ué, cadê a reportagem? Flá trava retorno de Arrascaeta. Tá, a palavra aqui é precaução, tá? Isso. E o Flamengo sabe o seguinte também. Se o Arrascaeta não fizer o seu retorno contra o Corinthians, o Arrascaeta ainda tem o jogo do Inter para fazer. E se o Flamengo quiser fazer um teste, tem até o jogo do Grêmio. O Flamengo ainda tem esse pequeno laboratório a ser feito. Então, me parece que isso do Arrascaeta não é algo que me deixa feliz, mas é um sinal amarelo, é um sinal de alerta, porque a gente queria ver, né, o Arrascaeta voltando o mais rápido possível, pelo menos para, como o Cleitinho falou, ver como é que o cara está fisicamente, para que o Flamengo não entre com um jogador meio baleado para jogar um jogo decisivo de Libertadores. E ninguém fala do Felipe Luiz, né? Ninguém cita o Felipe Luiz em nenhum momento. Teve até uma mensagem aqui do cara falando, já que você preza a parte física, Cleito, e para a final, já que o Felipe Luiz está sem ritmo, Ramon ou René? Faz todo sentido o questionamento dele, baseado no que eu acabei de falar. Mas mesmo assim, eu acho que o tempo fora do Felipe Luiz é muito menor do que o tempo do Arrascaeta. Então, assim, se a gente for parar para pensar nesses detalhes, o Felipe Luiz estaria em condições melhores do que o Arrascaeta, entendeu? Tem um outro detalhe aí que eu quero compartilhar com o colega, que é o seguinte. E o Cleitinho mesmo falou isso hoje. A gente está tentando cogitar, porque tem um cara que, segundo nós aqui, foi o melhor em campo ontem, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, a gente quer achar uma vaga para esse cara. Eu acho que o Ramon está jogando bem. O René, apesar de tudo, fez uma boa partida ontem, o René foi muito correto ontem, mas o Felipe Luiz é um cara que está num nível muito superior. Então a gente não tem um cracaço, um cara que está numa fase mágica para botar no lugar do Felipe Luiz. Por isso a gente nem discute. A questão, a gente está discutindo aqui, a gente está quebrando tanto cabeça para achar um lugar para o Michael, porque o cara é atualmente o jogador mais importante do Flamengo. O cara é o protagonista, o cara é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então são situações diferentes. E como você falou, né, Cleitinho, o Felipe Luiz está tendo mais atividade do que o Arrascaeta. Se você pegar o Arrascaeta, ele volta no jogo contra o Palmeiras, né, no primeiro jogo do segundo turno, que o Flamengo até ganha, ele sai machucado. De lá para cá, o Arrascaeta jogou muito pouco. Saiu a notícia, está circulando, pelo menos durante aí as notícias, né, dos jornais portugueses, que Jorge Jesus não fica para o Benfica na próxima temporada, que ao fim da temporada agora, dessa temporada atual, ele será demitido e não continuará no comando da equipe. E aí, a pergunta é, o que fazer, Rafael? Espera ou não espera, JJ? O que você vai fazer, meu parceiro? Cara, eu tenho um sonho muito grande de ver o Jorge Jesus no Flamengo de novo. Não sei se porque não existe um outro tão bom igual a ele, mas igual ao Jorge Jesus aqui no Flamengo eu nunca vi. Eu gostaria muito, mas eu acho muito perigoso você iniciar um trabalho em junho do ano que vem. Sobretudo com uma temporada tão curta. Eu gostaria muito, muito, porque nós não fizemos isso. Acho que nos últimos... o Jorge Jesus chegou no meio de uma temporada, aí o Domenech chegou no meio de uma temporada, aí o Rogério Ceni chegou no meio de uma temporada e aí o Renato Gaúcho chegou no meio de uma temporada.
Então, eu gostaria de ver um técnico chegar no Flamengo no começo da temporada, preparar o time, aproveitar o Campeonato Carioca, preparar os jogadores e selecionando a forma como ele pretende trabalhar o elenco para fazer um trabalho correto, um trabalho com fundamento, um trabalho com evolução. Eu acho que isso dificulta muito a chegada do Jorge Jesus, tá? Eu sei que ele tem uma multa rescisória lá. Cara, você sabe qual seria o sonho, Cleitinho? Parece que o Benfica não quer muito o Jorge Jesus, mas tem uma multa rescisória. O Jorge Jesus não descarta voltar para o Flamengo, mas também não vai pagar uma multa rescisória para o Benfica. Deixa um acordo amigável, cara. Um acordo amigável. Para o Jorge Jesus poder chegar ainda em janeiro. Mas então, de novo, para sair do muro. Apesar de eu ter o sonho de ver o Jorge Jesus no Flamengo de novo, e apesar de eu achar que ele é um cara capaz de acertar esse time em pouco tempo, até porque é um time que ele conhece muito bem, eu não acho que nós estamos em condição de perder metade de uma temporada, na verdade, mais da metade de uma temporada esperando um técnico. Eu falo isso com a dor no coração danada, cara, mas eu acho que o Flamengo deveria, urgente, procurar um técnico para começar o ano no Flamengo, e o sonho de ter o Jorge Jesus fica um pouquinho mais para frente, tá? Mas agora, se você falar para mim assim, vamos botar o Mauricinho aqui, em junho a gente traz o Jorge Jesus. Então não vou ficar não, cara. Eu só vou ficar ansioso. Eu vou querer que o cara chegue logo. Eu vou ficar contando os dias do calendário. Tem um amigo aqui, ó. Como vocês veriam o JJ treinando do time do Brasil pelo fato do Flamengo não esperar por ele? Normal. Ele tem a escolha dele, ele pode treinar quem ele quiser. Eu não vou me sentir mal. Eu vou. Já me senti mal demais quando ele largou a gente. Já não, eu sempre espero o pior, entendeu? Cara, eu vou me sentir mal demais, velho. Eu não. Porra, ver o jogo. Primeiro, vamos lá. Vou falar como é que eu vou me sentir, tá? Eu confio muito nesse elenco, eu confio muito no Mengão. Mas se a gente for enfrentar numa final um outro time, um Corinthians aí da vida, com o Jorge Jesus do outro lado do banco, eu vou me borrar, eu vou ficar com medo. Eu não quero enfrentar esse cara numa final. Eu não quero. Principalmente com o Renato Gaúcho na minha beira do campo. Renato Gaúcho e Jorge Jesus, a gente viu o que aconteceu. Então eu não quero enfrentar esse maluco, não. Lógico, pode chegar um cara tão gabaritado quanto ele, o Flamengo fazer um jogo de alto nível e o Flamengo ser campeão em cima do Jorge Jesus. Jorge Jesus não é um cara indestrutível, ele não é mágico. Mas, Cleitinho, se você quer enfrentar um time treinado pelo Cuca ou pelo Jorge Jesus? O que vier, filho. Eu sei que é melhor enfrentar um do Cuca, mas, irmão, eu não guardo esses negócios, não, filho. O cara quer treinar outro time, ele pode treinar quem ele quiser. Entendeu? Depois do que ele fez com o Flamengo, eu sempre vou esperar o pior, cara. Não, eu vou esperar o pior. Eu preferi enfrentar o Cuca, mas eu vou escolher que ele não treine nenhum time do Brasil, pô. Eu vou ficar... Eu não, a escolha é dele. Eu vou fazer o quê, pô? Não é assim, não é puto com a atitude, é com o fato. Com o contexto. É óbvio que eu vou ficar com cagaço também. É o Jorge Jesus, pô. Eu vou ficar igual a tu. Mas eu vou ter que enfrentar. Se eu não quisesse enfrentar, eu espero ele. Se eu contratar um cara em janeiro, eu tô correndo esse risco, não tô? Então eu tô ciente dos fatos. Claro. Então eu não posso ficar se ele fechar com outro time. Eu tenho que aceitar, pô. Ou espera, ou você corre esse risco. É isso. Se o Flamengo não fechar com o Jorge Jesus, eu vou rezar muito para esse Tite cair aí logo depois da Copa e ele vir ser técnico da seleção brasileira, que aí não até seria bom. não seria nenhum mal. Só não sei se ele treinaria a seleção brasileira. Cara, para mim ele é melhor que o Tite. Mas... Não, eu também, mas assim, eu acho que é um assunto para um outro negócio. Tipo assim, a seleção brasileira, você tem pouco tempo para você ter os jogadores em mão para treinar, certo? Para implementar o que o Jorge Jesus quer, é difícil, cara.
É difícil, entendeu? Não é da noite pro dia, requer tempo, entendeu? Requer um certo tempo.